para você, tá bom? Vamos receber o servo do Senhor, aplaudindo bem forte ao Senhor Jesus. Queridos, graça e paz. Uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, mais uma vez, nessa noite tão especial. Estamos passando por um momento difícil, porém um momento que vai nos ensinar. Pastor Davi, nós vamos sair muito mais fortes do que entramos nessa crise. E por que eu sei disso, irmãos? Porque Deus é Deus de propósitos. E você está aqui numa noite de propósitos. Se alguém perguntar para você qual é o propósito de Deus na sua vida, você sabe responder? Você sabe qual é o propósito de Deus na tua vida? Ou será que você vai ter que parar e pensar, espera aí, eu preciso ver? Faça essa pergunta. Qual é o propósito de Deus na sua vida? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Amém? É uma alegria estar aqui e rever os irmãos. Deus abençoe pastor Davi. Estou acompanhado da minha filha. Trago aqui a saudação da esposa. Amém? Deus abençoe a todos. Quem trouxe Bíblia Sagrada, abra comigo no texto de Lucas, capítulo de número 13. Lucas, capítulo de número 13. É tão forte o que Deus vai falar com a tua vida hoje, irmãos. Deus, alguns dias, tem ministrado essa palavra ao meu coração, e a gente fica numa ansiedade terrível, porque Deus enche e a gente esvazia. Mas como temos visto poucas pessoas, pastor, quando o pastor Davi me mandou a mensagem, eu falei, glória a Deus, vou colocar para fora. Quem quer receber? Glória a Deus. Capítulo 13 de Lucas, e o versículo de número 6, irmãos. Que diz assim, vamos ler até o versículo de número 9. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. Disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará; se não der fruto, pois a mandarás cortar. Diga assim: se frutificar, vai ficar; se não frutificar, será cortada. Antes de ministrar, só quero te lembrar uma coisa. Quando Deus fez o homem, quando Deus coloca o homem na terra, Ele fala: frutificai. Como está a tua vida hoje? Faça uma rápida avaliação daquilo que nós chamamos de nossa identidade. Dentro da sua identidade, o que as pessoas têm visto em você, o que as pessoas que estão de fora, quando olham, ela vê em você, o que ela diz a seu respeito. O que ela diz ao seu respeito é um resultado daquilo que você faz ou deixou de fazer, daquilo que você é ou deixou de ser. Se você está dando fruto, então você será visto com outros olhos, olhos de quem vê algo bom. Mas se você é infrutífero, então você será visto com maus olhos. Pastor, confesso, não tenho conseguido dar frutos. Pois é para você que Deus vai falar essa noite, porque alguém intercedeu por você e disse assim:
Dá mais um ano para mim, você vai ver o que esse cabra vai fazer na vida das pessoas. Você crê ou não? Queridos, esse texto, ele começa com Cristo citando, nessa parábola, uma figueira plantada em uma vinha. E a grande questão é que nós vemos que é inusitado, uma figueira plantado em uma vinha. E a pergunta que vem é: o que uma figueira está fazendo plantada no meio de uma vinha? Sendo que a figueira é um tipo de fruto, a vinha é outra coisa. O que faz ali então uma figueira naquele local? O que uma figueira está fazendo plantada sozinha no meio de uma vinha? É simples. É porque Deus é um Deus de propósitos. Aonde você está plantado? Qual é o lugar que Deus te plantou? Talvez você está plantado no meio de uma igreja que você está se sentindo diferente. Talvez você está plantado num trabalho que você está sendo visto diferente, tratado diferente. Talvez você foi colocado numa família que você está sendo tratado diferente. As pessoas te medem com, parece que é outra medida que se usa para medir você, não é assim? Alguém já se sentiu assim, irmãos? Se alguém ou se as demais pessoas fizerem o que você faz, meu Deus, porque quando você fala, você é medido de outra forma, mas quando outra pessoa fala, é normal. Tem coisas que você faz tão pequenas, as pessoas não aturam, não aceitam. Do outro lado, existem pessoas que fazem coisas muito piores, mas todo mundo aplaude. Você já se sentiu assim, queridos? Você já esteve em algum meio que você se sentiu assim? Pois é, parabéns. Deus tem propósito na tua vida. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Talvez você está tentando procurar uma outra vinha, ou quem sabe um lugar onde planta-se figueira, para você ser igual. Mas pastor Davi, o grande segredo é esse: Deus te plantou para ser figueira no meio da vinha, porque Ele precisa do teu fruto no meio da vinha. É lá que você foi colocado para fazer a diferença. É ali que Deus vai te usar. É aonde Deus te colocou. Deus vai te usar no meio desta vinha que você foi plantado, seja no trabalho, seja na família, seja na igreja, seja onde for. Você foi chamado e plantado com um propósito nesta terra. Pastor, minha cidade é terrível. Deus vai fazer você frutificar lá. Tem propósito em você lá. Pastor, minha igreja está passando dificuldade. A minha igreja ninguém me aceita. Pois você vai frutificar lá. Deus te chamou para você não ser igual. Deus te chamou para você ser diferente. Você não é aquilo que o teu vizinho diz que você é. Você não é aquilo que as pessoas falam que você é. Você não é aquilo que o governo fala que você é. Você é aquilo que Deus te chamou e disse que você é. E você é imagem e semelhança de um Deus vivo, de um Deus poderoso, de um Deus que te criou, te formou com as próprias mãos, te colocou na terra e disse: frutificai, cresça, multiplique-se, domine. Deus tem propósitos. Deus tem propósitos. Agora, o mais interessante é que o argumento é esse: olha, há 3 anos eu venho olhar, ver se encontro um fruto. 3 anos, quantos anos? Eu não encontro nada. Queridos, essa parábola que Jesus está contando, Ele está citando algo que foi colocado na sua palavra, lá no livro de Levíticos, capítulo de número 19. Mais precisamente, Levíticos, capítulo 19, versículo de número 23. E é um texto tremendo, eu quero ler com você. Que diz assim no versículo 23 do capítulo 19 de Levíticos: quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda árvore de comer, ser-vos-ás incircunciso o seu fruto. 3 anos, escute isso, você vai entender muita coisa na tua vida. 3 anos
será incircunciso o seu fruto. 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá, está na palavra. Sabe o que é isso? Os 3 primeiros anos da figueira, o seu fruto é amargo. Se é amargo, ninguém quer comer, porque é amargo. Talvez você não tenha entendido porque as pessoas não aceitam o seu conselho, não querem ouvir a sua mensagem, não gostam de ver o seu louvor, porque você está, quem sabe, no período do ano incircunciso, do fruto incircunciso. Esses 3 anos iniciais, ninguém vai se alimentar do fruto da figueira. Aí você deve estar pensando assim, mas pastor, então está tudo normal, então não tem nada errado, porque o camarada foi lá e viu, e era 3 anos, estava dentro desses 3 anos, se o fruto é amargo, então está tudo certo. Não está, porque essa figueira não estava produzindo nenhum tipo de fruto, nenhum amargo. E pastor, qual é o propósito de Deus num fruto amargo? Simples. Quem plantou a figueira no meio da vinha, plantou com um propósito. E qual é o propósito, pastor? Simples, ele sabia que nos 3 primeiros anos da figueira, o fruto é amargo. Só que aquele fruto amargo ninguém come. Pois é, como ninguém come, acaba crescendo ali, e dali cai na terra. Quando cai na terra, vira adubo, aduba a terra, fortalece a terra para a vinha crescer saudável. Vou aplicar um pouco melhor para você entender o que está acontecendo na sua vida. Você pode não ser quem as pessoas queriam que você fosse. Você pode não estar produzindo da forma como as pessoas queriam que você produzisse. A coisa mais difícil, pastor Davi, para um ser humano é ser comparado. Como é difícil ser comparado com outras pessoas, é assim, não é? Machuca quando alguém compara você a outra pessoa, porque outra pessoa está produzindo mais do que você produz. Só que o que ela não entende é que você não está no meio de um lugar onde figueiras estão plantadas, você foi plantada no meio de uma vinha, porque Deus precisa extrair de você o fruto amargo. O que é fruto amargo? Exemplo, Pedro, 3 anos, quantos anos? 3 anos de discipulado com Cristo. E é por isso que Pedro falava tanta coisa que não era para falar, por isso que Pedro dava tanto problema para Jesus, porque era a época do fruto amargo. Só que com o fruto amargo de Pedro, de uma pergunta que Pedro fazia que aparentemente era descabida, com as atitudes de Pedro que aparentemente era falta de ética. Quantas pessoas como nós, gerações e mais gerações, estão crescendo e aprendendo por causa do fruto incircunciso de Pedro, por causa do fruto amargo de Pedro. Queridos, eu ministro aula de teologia em muitas salas de aula. Eu costumo dizer assim, queridos, não existe nenhuma pergunta boba. Eu ainda brinco, bobo é quem não pergunta. Porque tem algumas pessoas que fazem algumas perguntas que a classe, pastor Davi, faz assim, ó. A gente que está de frente com o povo vê a reação das pessoas. E alguém faz uma pergunta e tem pessoas que parece que, que pergunta, mal sabe que essa pergunta amarga vai adubar a tua terra. Porque uma pergunta numa sala de aula abre um leque para outros assuntos, para que se aprofunde mais, e ali você descobre que você aprende mais quando tem pessoas que perguntam. Não existe pergunta boba, boba é não perguntar. E por causa de algumas falhas de Pedro, milhões de pessoas foram adubadas e se fortaleceram. Quando nós vemos os erros de Pedro, nós podemos entender que os nossos erros não nos fazem incapazes, mas mostra que nós estamos no mesmo caminho. Se Pedro errou, mas Pedro cresceu, eu também erro, você também erra, mas não vamos deixar de crescer na presença de Deus.
porque Pedro, no seu período de fruto incircunciso, no tempo do seu fruto amargo, ninguém queria ouvir. Mas Pedro, depois do 4º ano, ô irmão, o 4º ano, Satanás quis ceifar a vida de Pedro, e agora eu entendo por quê. Satanás queria levar Pedro, e eu entendo agora por quê. O alvo de Satanás não era Judas, o alvo de Satanás era Pedro, pastor. Oh meu Deus, mas alguém intercedeu por ele, porque alguém sabia, caçou de Pedro por causa do fruto amargo. Mas eu sei quem vai ser Pedro depois. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê. Debocham de você, não acreditam em você, não gostam da sua voz, não gostam da sua roupa, criticam o seu cabelo, criticam tudo que você faz, vira motivo de crítica. Mas eu tenho que dizer algo para você, é porque mesmo sendo amargo, o teu fruto está produzindo força na terra para alimentar uma vinha. Oh, aleluias. Essas pessoas não enxergaram, mas o Senhor enxergou. E depois do 4º ano, Deus sabe quem você vai ser. Ele sabe. E no 4º ano, depois de 3 anos, no 4º ano, Pedro agora está cheio do Espírito Santo, meu Deus. E agora Pedro vai se levantar contra aqueles que haviam criticado. E Pedro traz uma mensagem, e era uma mensagem que não foi nada diferente, porque era um esboço de uma mensagem que tinha sido pregada pelo profeta Joel. Mas não tem problema, quando o negócio está cheio e carregado pelo direcionamento do Espírito Santo de Deus, meu irmão, pode ser copiado, pode ser esboço, copiado, o que for, se Deus estiver no meio do propósito e do tempo do propósito de Deus, o milagre vai acontecer, as pessoas vão ser alcançadas. O que a gente tem que entender é que Deus tem propósitos, e nos propósitos de Deus na nossa vida envolve pessoas. Eu aprendi isso. Não tem a ver com você, tem a ver com as pessoas que você vai se envolver. Não tem a ver apenas com a sua casa, tem a ver com as casas que a sua mensagem vai chegar, que o seu exemplo vai chegar. E é disso que Deus está falando nessa parábola, é disso que o Senhor Jesus está pregando nessa parábola. 3 anos, um fruto amargo, que é só um rápido exemplo de fruto amargo, Jonas. Jonas não aceita obedecer a uma ordem de Deus, e ele foge ao caminho contrário. Ele entra num barco, paga para fugir do propósito de Deus. Vou repetir, Jonas pagou para fugir do propósito de Deus, comprou uma passagem, pagou o dono do barco, entrou lá dentro, desceu e se escondeu. E aí você sabe o que aconteceu. Qual foi o propósito desse fruto amargo de Jonas? Qual foi o propósito? Pergunta para o dono do barco se ele vende passagem para qualquer um depois disso. Tudo ensina, tudo cresce, tudo se modifica. Deus tem propósito na minha e na tua vida depois dessa crise. Quem era nós antes dessa crise? Quem é você? Quem vai ser você depois dessa crise? O propósito de Deus vai te revelar o resultado que Deus espera na tua vida. Mas no versículo de número 24 está dizendo assim: porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. Pegou ou não? Alguém pegou? Alguém que está aí na live, assistindo na sua casa, no conforto da sua casa, você já está entendendo o que Deus está falando contigo nessa noite. Queridos, o 4º ano é inevitável. Ninguém vai te cortar, porque o Espírito Santo intercede pela tua causa. Se fosse pelo homem, nós já teríamos sido cortados.
Se fosse por pessoas, nós já teríamos sido cortados, mas tem um que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Você não será destruído, não perderá o seu lugar, não perderá o seu emprego, não perderá a sua casa, não perderá a sua família, não perderá seu ministério, porque alguém intercede por você. E depois dos 3 anos iniciais, no 4º ano, você, através dos frutos que irão render de você, é o tempo do fruto doce, você será consagrado ao Senhor. Esse período do 4º ano é um período que ele não tinha legalidade para negociar esse fruto. Escute isso: o 4º ano você não tem legalidade para negociar, porque esse fruto desse ano, 4º ano, é consagrado ao Senhor. Explica melhor, pastor. Explico. Agora ninguém quer lhe ouvir, ninguém quer ouvir a mensagem, ninguém quer se usufruir do seu conselho. Mas no 4º ano, a sua mensagem, o seu conselho vai ficar doce, o teu louvor vai ficar doce. Tu vai começar a adorar a Deus e a unção Deus derrama, pessoas vão ser curadas. E aí que agora todo mundo vai querer ouvir. Antes ninguém queria porque era amargo, mas agora está doce, porque o Espírito Santo é um tempero sem igual. Não é assim, pastor? E algumas pessoas vão empinar o nariz e vão escolher lugar, porque eu quero ir naquele lugar, porque eu quero louvar naquele lugar, porque eu só prego com tais condições, porque eu só louvo com tais condições. Esquece isso, querido. 4º ano, o fruto é para o Senhor. Você vai louvar onde Deus te colocar, você vai orar para quem Deus colocar diante de você, você vai pregar para quem Deus colocar, seja numa igreja com 500 pessoas, seja numa casa com 3 pessoas, lugar onde tem 15 pessoas te vendo, seja num lugar onde uma multidão esteja assistindo, o teu fruto é consagrado ao Senhor. Não negocie ele, não negocie ele, porque o Senhor tem propósitos na nossa vida. Queridos, para encerrar, antes deste momento que estamos passando, pode ser que muitos de nós estávamos ocupando a terra inutilmente, tínhamos liberdade para abraçar e não abraçávamos, tínhamos tempo disponível e condições para pegar, entrar num carro, visitar a família, visitar os parentes, e não fazíamos. Não desfrutávamos de um tempo de qualidade com os nossos filhos, e agora Deus para tudo e diz assim a mensagem, #fique em casa. Algumas pessoas ainda estão dentro de casa falando assim, que coisa chata, chato para quem não tem propósito, porque quem tem propósito já entendeu. Se eu não tenho agenda para pregar na segunda, terça, quarta, sexta, sábado e domingo, que nem tinha antes, então Deus está falando assim, prega para os teus filhos, prega para a tua esposa, prega para a tua família, vai lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, é tempo de cultuar em casa. Traz o culto para a sua casa, como existem muitas pessoas que estão cultuando na casa, do lado da sua família. Não perca a oportunidade de dizer o quanto você ama, o quanto você acredita, e aceite essa pessoa do jeito que ela é, porque quem vai mudar ela não sou eu, não é você quem muda ela, é o Espírito Santo de Deus, com um propósito certo, no tempo certo e na hora certa. E aí sabe o que acontece? Alguém intercede e diz assim, vou escavar, eu vou escavar e vou adubar. Ô meu irmão, sabe por que você tem que dar resultado? Porque tu é figueira plantada na vinha com propósito. O fruto amargo cai, aduba a terra se fortalece, a vinha cresce saudável, amém? Mas se você não dá nem fruto amargo,
então você está ocupando a terra inutilmente, então você está tirando a força da terra. Pode ser que doa em algumas pessoas ouvir isso, mas o que é ocupar a terra inutilmente? Tem pessoas que há 3 anos não dá fruto amargo, não pergunta nada, não fala nada, pastor, se está bom, se não está bom, não pergunta nada. Eu tenho alguns grupos de WhatsApp dos núcleos que eu ministro aula. Tem pessoas que faz 2 anos que está ali e nunca perguntou nada. Você pode ter um pastor abençoado, mas você nunca pergunta nada, porque você tem medo de fazer uma pergunta, e essa pergunta ser uma pergunta descabida. Não existe pergunta descabida. Se você tem dúvida, tire a sua dúvida, aprenda. Tenha humildade de sentar e aprender. Se é tempo de aprender, aprenda, estude, pergunte, questione, porque amanhã o seu tempo de aprender vai acabar e Deus te colocará no tempo de você ensinar. Mas o que você vai ensinar se você não aprendeu nada? Então a figueira que não dá fruto, ainda que seja amargo no seu tempo, ela começa a enfraquecer a terra. E aí o seu Senhor diz assim: manda cortar, corta, porque só está enfraquecendo a terra. São pessoas que faz 10 anos que está na igreja, 15 anos na igreja, não faz nada. Mas quando chega alguém que faz 3 anos que está lá e faz alguma pergunta, acha ruim. Fica dentro do contexto daquilo que o pastor Davi estava aqui ministrando. É o mesmo canal, não mudou. E as pessoas, elas não fazem, mas criticam quem faz. Querido, se você não quer dar fruto amargo, porque tem vergonha de seu fruto ser amargo, você nunca terá fruto doce. E se você não dá fruto, então pelo amor de Deus, não reclame do fruto amargo de outra pessoa. Só 3 anos é pouco tempo, só fala coisa que não convém ouvir, mas aquele fruto amargo tem propósito de Deus na vida dela. Não canta nada, canta mal pra caramba, não tem problema, é fruto amargo, Deus está usando o fruto amargo. Tem alguém que tem um dom escondido, e no fruto amargo daquela pessoa vai dizer assim: se fulano canta, eu também vou cantar. Se fulana canta, eu também vou cantar. Se fulano prega, eu também vou pregar. Meu Deus, que mensagem fraquinha, mas essa mensagem fraquinha é um fruto incircunciso que vai despertar algumas videiras, algumas figueiras, que serão pregadores, que alcançarão nações, que serão pastores, que arrebatarão rebanhos grandiosos, e o nome do Senhor será glorificado. Eu gostaria de pedir para que os irmãos que aqui estão conosco se colocassem de pé nesta hora. E se os irmãos, vai ter mais um louvor, pastor? Já se posicionasse para adorar o Senhor. Oh, glória. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está dizendo? Alguém pediu para cirandar contigo, mas quer saber? O Espírito Santo intercedeu, e ele está dizendo assim: espera aí, eu vou escavar essa terra. Escavar está falando do quê? Meu Deus, foque nas tuas raízes. Pastor, as minhas raízes estão relacionadas à minha família. A minha família nunca falou coisas boas da minha pessoa que eu queria ouvir. Talvez você esteja dentro desse contexto. Queridos, a sua identidade está relacionada a 5 camadas, e eu encerro aqui. A sua identidade está relacionada a 5 camadas. Primeira camada, o que Deus falou que você é. Segunda camada, o que a sua família fala que você é. Terceira camada, o que você aprendeu com a cultura da sua nação, da nação em que vivemos. Quarta camada, qual é a forma que você se vê. E a quinta camada, o que as pessoas pensam acerca da sua vida.
Quer saber? Foque nas duas pontas, a primeira e a última. A última, não se importe com o que as pessoas pensam a seu respeito. Vá para a primeira, que diz o quê? O que Deus diz que você é. E Deus disse: você é imagem, semelhança de Deus. É na crise que Deus chama um homem. No meio de uma crise, no meio de uma corrupção sem igual, a ponto de Deus usar a expressão que tinha arrependido de ter feito o homem. Ele chama Noé e diz: Noé, no meio dessa crise, meu amigo, tu vai produzir. Tu vai fazer um projeto. Porque você é quem eu escolhi. E eu sou Deus de propósito, Noé. Tu vai fazer um projeto que tu nunca fez antes. Alguém está entendendo? Aí na sua casa, Deus está te chamando para você produzir o que nunca produziu antes. Porque Deus é Deus de propósito. Eu fecho aqui. Deus está mexendo com as tuas raízes. Foque no que Deus te chamou para ser. Ressignifique as coisas que a sua família falou de você. Só pegue aquilo que é bom, aquilo que é mal, deixa de lado. Foque naquilo que você aprendeu na sua nação, mas entenda que a sua nação não é a tua casa. A tua nação é apenas uma região, porque você mora ou vai habitar em um reino. Oh, queridos, você não é dessa terra, não. Aleluia. Somos embaixadores de Cristo. Tem embaixador de Cristo aqui? Tem embaixador? Você pertence a um reino. Então mude a forma como você se vê, para que a sua identidade seja ativada. E você não mais se vai abater por causa daquilo que as pessoas falam de você. Porque quem tem a identidade sabe quem é, não se abate com aquilo que as pessoas falam. Porque Deus tem propósito na sua vida. Deus cavou, e aí Ele vai adubar a terra. Quem desceu disse: vou cavar e vou adubar. Ei, pegue o seu passado, pegue as ofensas, pegue as palavras contrárias, pegue tudo que foi negativo, use de adubo. Use de adubo. A partir de hoje, o teu passado é um adubo para você crescer e frutificar. Deus tem propósito no meio da vinha e você vai alimentar muitas vidas. Eu profetizo que você vai alimentar a tua casa. Eu profetizo que você vai alimentar a rua da sua casa. Eu profetizo que você vai ser um exemplo para o teu bairro. Eu profetizo que você nasceu para multiplicar e vai multiplicar. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não
essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está nas palmas de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, Adore aí na sua casa, e o produto adore. da oliveira fica, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira fica, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Os portões do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Pedro, os portões do inferno não prevalecerão. Manhã, eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira fica, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, glória. Eu sei que o Senhor falou com muitas vidas, e o pastor Davi estará orando, abençoando esta semente que foi plantada. O tempo do fruto amargo na tua vida vai passar, e o propósito de Deus vai ser cumprido na tua vida, e através desse propósito muitas pessoas vão ser abençoadas que estarão ao seu lado. Amém? Glórias a Deus. Glória a Deus. Levante as suas mãos. Pai, obrigado. O Senhor sabe como falar com a gente. O Senhor sabe como nos ensinar. Obrigado, Deus, porque nós estamos saindo daqui para dar muitos frutos. Deus, eu não sei como é que estava a terra, mas eu sei que depois dessa palavra a nossa vida será diferente. Oh Deus, já foi profetizado e nós recebemos que nós iremos frutificar. Ah Deus, independentemente do fruto, o resultado vai acontecer. Vai acontecer na igreja, vai acontecer nas famílias. Quem está aqui, quem está na live, quem está na casa agora, em nome de Jesus, vai frutificar para a glória de Deus. Segundo essa palavra, Senhor, mais uma vez, nós abençoamos o teu povo, segundo a tua bênção, em o nome de Jesus. Amém.
Você pode aplaudir mais uma vez bem forte ao Senhor. Oh, aleluia! Aplauda Ele, porque Ele é fiel. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Amém, povo de Deus. Quem recebe essa palavra no teu coração, está saindo abençoado, diga glória a Deus. Quero louvar a Deus. Pastor Eduardo Diniz, obrigado. Podemos dizer mais uma vez com alegria que boa esta palavra, digna de toda aceitação. E nós aprendemos demais, sim ou não, irmão? Quem está dando fruto aí, diga glória a Deus. Isso é muito bom sermos ministrados. Quero louvar a Deus pela vida das